Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Neve. E hoje teremos uma batalha de times. De um lado temos os representantes da Aldeia da Folha, os Hokages. E do outro lado temos os Cavaleiros Lendários, os 7 Pecados. Bom, no time dos Hokages irão participar Hashirama, Tobirama, Hiruzen, Minato, Tsunade, Kakashi e Naruto. E no time dos Pecados serão Meliodas, Escanor, Merlin, Ban, King, Diane e Gaulter. E já que vocês já sabem quem irá participar, vamos citar os poderes e habilidades dos dois times, começando pelos Hokages. Começando pelo primeiro Hokage, o Hashirama. O Hashirama é uma das reencarnações de Indra e o primeiro líder da Aldeia da Folha. Suas habilidades eram tantas que ele ficou conhecido como o Deus Shinobi. Ele sabe usar todas as liberações de chakra, mas se destaca pelo elemento madeira. Além disso, ele consegue usar invocações, fazer inúmeros ninjutsus, possuindo o modo sábio, se regenera de ferimentos fatais e conseguindo bater de frente com a Kyuubi e com o Uchiha Madara. Falando então sobre o segundo Hokage, o Tobirama. Tobirama foi o criador de um monte de jutsus, como Clones das Sombras, Espaço-Tempo, Edo Tensei e muitos outros. O cara é realmente um gênio. E além de saber usar todas as liberações de chakra, ele tem uma velocidade incrível. Bom, ele certamente serviu de inspiração para muitos. Sendo um deles o terceiro Hokage, o Sarutobi. O Sarutobi se inspirou muito nos dois primeiros Hokages, e quando cresceu foi responsável por treinar os 3 Sanins lendários. Bom, ele é um ninja extremamente habilidoso e com uma excelente manipulação elementar. Além disso, ele consegue fazer invocações como o Rei Macaco Ema, que pode virar bastão, e podendo usar técnicas de selamento de alma. Bom, o próximo Hokage é o quarto Hokage, o Minato. O Minato é conhecido por ser o Relâmpago Amarelo e pai do protagonista, o Naruto. Ele é sem dúvidas um dos ninjas mais espertos da série e focando mais em velocidade e eficácia do que uma luta prolongada. Além disso, ele dominou o modo sábio dos sapos e o modo Kurama, dando a ele uma gigante quantia de chakra. E é claro que eu não poderia esquecer o fato de que ele foi o criador do Rasengan e aperfeiçoou o jutsu do espaço-tempo. Vamos então para a quinta Hokage, a Tsunade. A Tsunade é neta do Hashirama e faz parte do clã Senju. Logo, ela tem uma grande quantia de chakra e um ótimo conhecimento de ninjutsus médicos. Inclusive, ninguém a supera nesse conceito, pois ela tem uma técnica que se chama Selo de Força de uma Centena, que quando ativado dá ela uma ótima regeneração e a deixa praticamente inderrubável em batalha. Mas ela também é muito forte, já que ela consegue quebrar Suzanos na base do soco. Além disso, ela tem suas invocações para dar suporte. Indo então para o sexto Hokage, falamos de Kakashi. O Kakashi é o antigo sensei de Naruto e um dos portadores do Sharingan do Obito. Ele é sem dúvidas um ninja incrível e inteligente, mas não tem tanto chakra. Só que com o pouco que ele tem, ele faz um ótimo uso. Não é à toa que ele é chamado do ninja dos 1000 jutsus. Além disso, ele tem um dos melhores taijutsus da obra, sabe usar alguns genjutsus, pode mandar coisas para outra dimensão com o seu Kamui e controla todos os elementos. Vamos então para o sétimo e último Hokage, Naruto Uzumaki. Ainda criança, o Naruto tinha um treinamento bem rígido, aprendendo com Kakashi Jiraiya várias técnicas poderosas, como Rasengan, Rasen Shuriken, transformação, se é que isso conta, clonagem e entre outros. Mas o maior trunfo do Naruto são seus modos, como por exemplo o modo sábio que o Fukazaku ensinou, aprendendo a absorver e manipular o chakra da natureza, usando em seu favor nas batalhas. E é claro, não podemos esquecer o fato de que o Naruto é o Jinchuriki da Kurama, pois isso dá a ele um grande fator de cura, uma enorme quantia de chakra e o modo Kurama, que quando ativado permite usar as Bijudamas, invocar a própria Kurama, além de aumentar todos seus atributos. Outro exemplo é o seu modo sábio dos 6 caminhos, que foi quando o Hagoromo deu uma quantia de seu chakra para o Naruto, aumentando todos os atributos e dando para ele algumas habilidades, sendo eles voo, chakra yin yang e as Gul'Damas, que são esferas negras que desintegram a matéria e podem ser moldadas pelo usuário. Agora é a vez dos 7 pecados, começando pelo pecado da luxúria, o Gaulter. O Gaulter não é humano, ele é um boneco criado por um bruxo muito poderoso. O Gaulter não foi feito diretamente para o combate, mas mesmo assim ele tem habilidades únicas, como mexer na mente de seus oponentes. Não só mexer, como também apagá-la, invadi-la, reescrevê-la, controlá-la e criar ilusões. Bom, tirando isso, o Gaulter também tem um tipo de imortalidade e o seu arco do qual ele usa para lutar contra seus oponentes. O próximo pecado é o pecado da inveja, a Diane.
Bom, a Diane pertence ao clã dos gigantes, logo ela tem uma grande força e resistência, além de possuir uma ótima manipulação de terra, podendo criar golems, deixar seu corpo forte como ferro e sabendo usar a dança dos gigantes, a qual a conecta com a natureza e aumenta todos seus atributos. E é claro, ela carrega consigo seu Gideon, que é o tesouro sagrado perfeito para ela. O próximo pecado é o pecado da ganância, o Ban. Bom, o Ban era conhecido como imortal, mas ele deixou de ser mortal após sair do purgatório, só que ele não perdeu sua regeneração. Olha, o Ban é sem dúvidas o gatuno do time, ou seja, ele é muito bom em roubar as coisas. No caso dele são os atributos de seus oponentes, como força, resistência, velocidade e até mesmo seus itens. Além disso, o Ban tem outra habilidade muito interessante, chamada Signal Zero, ou Sinal Zero. Isso permite ele ficar invisível e imperceptível até mesmo para pessoas com grandes habilidades sensoriais. O próximo pecado é o pecado da gula, a Merlin. A Merlin não é uma lutadora corpo a corpo, mas sim uma feiticeira extremamente habilidosa e sabendo usar das mais variadas magias, como voo, teleporte, criar ilusões, controlar todos os elementos, invocar barreiras indestrutíveis, entre muitos outros feitiços. Mas a sua real habilidade é o seu poder chamado Infinity. Isso concede a ela um vigor ilimitado e a capacidade de manter seus feitiços funcionando para sempre. O próximo pecado dessa lista é o pecado da preguiça, King, o rei das fadas. Assim como a Merlin, o King não se destaca por seus atributos físicos. Na verdade, ele é um fracote nesse quesito. Mas não é à toa que ele é o terceiro mais poderoso dos pecados capitais. Bom, por ser o rei das fadas, o King possui uma grande ligação com a natureza e poderes que derivam dela, como voar, podendo manipulá-la como quiser e possuindo a sua lança Chestifle. Essa lança foi feita a partir da árvore sagrada da Floresta das Fadas, e ela contém habilidades incríveis, como virar tipos variados de armas, animais e plantas. Além disso, pode ser usado para cura, lançar ataque de energia, petrificar qualquer coisa e tendo diversas outras utilidades. O próximo pecado é o pecado do orgulho, Escanor. O Escanor é conhecido por ganhar um imenso poder durante o dia por conta do sol e por ser o humano mais forte de Nanatsu no Taizai. Ele é um dos personagens mais bruto, rápido e resistente da obra. Além disso, ele tem uma excelente manipulação de magia que deriva do sol, como o Sunshine, Sol Cruel, Chama do Orgulho, entre outros. Mas ainda não para por aqui. O Escanor também possui seu machado Rita, que é uma arma extremamente poderosa, sendo capaz de cortar o Galland no meio. Só que tudo que eu falei até agora não chega nem perto de sua maior habilidade, o The One. Bom, como eu tinha dito, o seu poder aumenta durante o dia, e quando o dia atinge seu auge, o Escanor também atinge. Durante um minuto, o Escanor é considerado invencível, sendo capaz de trocar golpes com o Rei Demônio, que é uma das entidades mais poderosas de Nanatsu no Taizai. Vamos então para o último pecado, o pecado da ira, Meliodas. O Meliodas é o filho do Rei Demônio, e só isso já diz muita coisa, já que ele possui atributos físicos insanos, uma regeneração acelerada, manipulação das trevas e do fogo do inferno, além de ser literalmente um gênio e saber vários tipos de magias. Só que a real extensão de seu poder é quando ele usa o seu tesouro sagrado Lost Vein. Porque além de conseguir usar o Full Counter, que reflete qualquer ataque mágico, ele também pode fazer 4 clones desse mesmo, com seu poder dividido entre eles. Mas enfim galera, essa batalha seria de proporções gigantescas e não seria fácil para nenhum dos dois times. Então, para não restar dúvidas, eu vou analisar essa batalha por partes e depois fazer um breve resumo sobre a análise. Galera, acho que ficou bem claro que em questão de versatilidade, os Hokages superam os pecados. Sem dúvidas, os pecados têm habilidades únicas e poderosas, mas além dos Hokages também ter habilidades únicas e poderosas, eles podem fazer basicamente tudo o que quiser com seu chakra. Sério, só o Kakashi e o Tobirama é uma máquina de jutsus ambulante. Então não tem muito o que discutir, ponto para os Hokages em questão de versatilidade. Agora em questão de força, no geral os pecados são mais sorte que os Hokages, com exceção do Naruto e da Tsunade. Cara, só o Meliodas contido demonstrou feitos insanos de força, sem falar que a Diane é uma gigante e o Ban consegue roubar os atributos de seus oponentes. Só que isso pode ser uma faca de dois gumes, já que ele também rouba os atributos de seus aliados. E o Escanor no The One. Sério, o único Hokage que conseguiria sair no soco com Escanor nesse modo seria o Naruto. Bom, outros Hokages que poderiam sair no soco com os pecados são a Tsunade e talvez o Minato. Bom, a Tsunade tem uma força relativamente parecida com a Diane, mas ainda assim a Diane é um pouco mais forte. Bom, já o Minato tem o modo sábio dos sapos e o modo Kurama.
então ele certamente conseguiria medir forças com algum pecado. Mas no geral, os pecados são mais fortes, então ponto pros pecados. Olha, pra mim decidir qual dos dois times tem vantagem em questão de resistência, eu fiquei muito em dúvida, então eu deixei os dois times empatados nesse conceito para ficar justo. Olha, no geral, os Hokages têm um grande conhecimento de ninjutsus médicos, possuem uma ótima regeneração e têm habilidades incríveis de defesa, como por exemplo o Buda do Hashirama, selo de força da Tsunade e as Gudoudamas do Naruto que desintegram a matéria. Agora os pecados, a maioria deles tem uma ótima regeneração. Além disso, a Diane tem uma excelente manipulação de terra que pode ser usada para defesa, o King tem sua lança Chestifle que pode virar várias coisas, e o Cubo Perfeito que é literalmente indestrutível. Bom, agora em questão de velocidade, é bem óbvio que os Hokages são superiores. Sério, só o Minato, Tobirama, Kakashi e o Naruto são insanamente rápidos, se bem que os pecados também não são nem um pouco lentos. Só que a diferença entre os times é claramente muito grande, então ponto para os Hokages. Bom, falando de inteligência, ambos os times são muito inteligentes, só que eu daria um ponto para os Hokages. Sério, todos os Hokages são gênios, sem exceção. Só o Hashirama já bateu de frente com Madara, o Tobirama criou vários jutsus assim como o Minato, o Kakashi e o Hiruzen sabem inúmeros ninjutsus, e a Tsunade e o Naruto também são gênios. Então ponto para os Hokages. Agora, poder destrutivo. Pessoal, ambos os times têm um grande poder destrutivo, mas eu daria um ponto para os Hokages justamente pelo fato deles terem o Naruto. O Naruto possui a Kurama, e a Kurama já foi dito capaz de destruir o planeta. Ninguém dos pecados está nesse nível. Talvez Meliodas chegue perto, mas eu duvido. Então, ponto para os Hokages. Mas enfim galera, essa batalha seria de proporções gigantescas e não seria fácil para nenhum dos dois times. Então, o time vencedor dessa batalha é... Hokages. Calma lá que eu vou explicar. Nessa luta os Hokages teriam vantagem em velocidade e versatilidade. Já os pecados teriam vantagem em força e poder bruto. Vamos ver como seriam algumas batalhas. Se o Hashirama e a Tsunade lutassem contra o King e a Diane, eu daria vitória pro Hashirama e pra Tsunade. A Tsunade conseguiria sair no soco com a Diane por algum tempo, mas a Diane a derrotaria por conta de sua força e poder destrutivo superior. Já a luta do Hashirama contra o King seria interessante. Bom, o King consegue criar florestas maiores do que o Hashirama, mas o Hashirama não tem problema em enfrentar adversários com um poder destrutivo superior ao dele, como Madara e a Kyuubi. Então, em uma luta prolongada, o Hashirama ganharia do King. Agora, se o Hiruzen e o Minato lutassem contra o Scanor e a Merlin, daria uma luta bem interessante. Bom, o Hiruzen não teria muito o que fazer contra a Merlin, então Minato o ajudaria. O Minato conseguiria usar o seu Hiraishin para causar um grave ferimento na Merlin. Scanor tentaria impedir, mas não seria rápido o suficiente. Então Merlin prenderia o Minato e o Hiruzen no Cubo Perfeito junto com o Scanor. Enquanto isso, Kakashi e Tobirama lutaria contra Ban e Gowther. Olha, o Ban certamente supera o Kakashi em atributos físicos, mas isso não seria importante, porque apenas o Kamui do Kakashi já seria o suficiente para tirar Ban da batalha. Mas o Kakashi não sairia ileso. Bom, já o Tobirama conseguiria com facilidade derrotar o Gowther, que não poderia fazer muita coisa. Ele até poderia prender algum Hokage em uma ilusão, só que sua velocidade não seria o suficiente para se manter na luta. Bom, a partir daqui, os pecados seriam eliminados um por um, devido à grande versatilidade dos Hokages. O Scanor e o Meliodas certamente daria muito trabalho, mas eles não teriam o que fazer contra as Gudoudamas, o Kamui e o Jutsu de selamento. Mas enfim, os vencedores dessa batalha seriam os Hokages. Então, se você quiser me apoiar de alguma forma, deixa o seu like e se inscreve no canal para receber mais vídeos assim e até melhores do que esse. É isso e até a próxima!